Muito bem, pessoal. Vamos a mais um encontro, né, acerca da história do pensamento cristão, acerca do fazer teológico. E a gente vai abarcar nesse encontro de hoje o catolicismo, né, ainda falando acerca do catolicismo, mas sobretudo no aspecto de um recorte temporal que eu quero trabalhar com vocês hoje, vai abarcar aí a Revolução Francesa. A gente já comentou sobre isso, mas foi de um modo muito en passant. Eu queria aprofundar agora nesse encontro, então, algumas questões. Então, o recorte temporal trabalhando ali da Revolução Francesa até o início da Primeira Guerra Mundial, porque com a Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda, outros ingredientes entram nessa questão, e aí é um outro viés também que a gente vai estudar mais à frente. Mas para hoje, então, a gente vai abarcar esse recorte temporal que vai dali da Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial, dando algumas pinceladas, trabalhando algumas questões para a gente seguir adentrando e aprofundando a história do pensamento cristão. Bem de cara, é importante a gente relembrar que a Revolução Francesa ela inicia, né, na história a chamada Idade Contemporânea. Essa Idade Contemporânea, alguns historiadores dizem que vai até ali os anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, onde tem a inauguração da pós-modernidade. Outros dizem que nós estamos na Idade Contemporânea, acerca desses valores. Eu penso que é um misto dos dois, mas, sobretudo, a gente pensar alguns valores que surgem, né, que desaparecem a partir da própria Revolução Francesa. Então, para a gente pensar, falando em Revolução Francesa, eu vou me ater um pouquinho aqui no contexto religioso francês desse período, né? Finalzinho do 18, século XVIII e o século XIX, para a gente pensar algumas coisas e fazer alguns links e perceber algumas mudanças. É aquilo que eu sempre falo com vocês. A minha ideia em trabalhar a história do pensamento cristão, é claro que eu vou ter que colocar algumas datas, vou ter que dizer alguns nomes, mas a minha proposta é sempre trabalhar uma proposta mais lato sensu, mais ampliado, né? A coisa mais de uma visão mais ampliada. Para quê? Para que a partir daí vocês possam fazer os links, né? Da mudança de pensamento a partir por que determinados dogmas surgiram, outros caíram, por que a igreja, tanto católica como protestante, ou a cristandade, ela teve tal posicionamento. Esses detalhes são muito importantes a gente ter uma ideia ampliada da coisa. Se a gente não tem a ideia ampliada da coisa, a gente se perde. A gente se perde e fica muito pautado e focado apenas nesse primeiro período ou só em determinados detalhes, e eu não consigo ter a percepção do todo, tá bom? Então, a Revolução Francesa, ela marca, assim como 476, uma mudança de paradigma, lá na 476 a queda do Império Romano, depois 1453 a tomada de Constantinopla, que é a queda do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino, que ocorrem mudanças, né, paradigmáticas para a sociedade ocidental como um todo. Em 1789, a Revolução Francesa ela traz esse processo. E aí a gente vai falar um pouquinho, mas, sobretudo, pensando e convergindo para o viés do pensamento cristão. Então, feito esse preâmbulo para a gente poder entender a ideia do que a gente está trabalhando acerca desse recorte temporal, né? E aí a gente vai trabalhar especificamente
catolicismo da contemporaneidade, ou seja, da inauguração da cidade contemporânea, que vai ali da Revolução Francesa até o iníciozinho do século XX, primeira década do século XX, praticamente, quando do início da Primeira Guerra Mundial. Bem, é nesse período, né, de contemporaneidade que surge na sociedade ocidental, sobretudo na Europa, um novo conceito chamado anticlericalismo. Anticlericalismo. Eu vou explicar o que é o anticlericalismo. Ele implica numa hostilidade aberta face ao mundo clerical. Então, ao mundo institucional religioso, há essa aversão a esse movimento, a essa institucionalidade religiosa cristã. Porque os pensadores, enfim, a sociedade da época, e aí pensem, estou trabalhando no século XVIII, finalzinho de XVIII, né, mas sobretudo no século XIX, esse anticlericalismo ele vai exatamente de encontro, ou seja, ele vai bater de frente com a igreja, e aí pensem em igreja católica, pelo fato da influência social e política que esta tinha. É diferente do laicismo, tá? A gente até fala, né, o Brasil é um estado laico. O laicismo ele rejeita a influência da igreja na esfera pública, mas no sentido, considerando que os assuntos religiosos é de cada pessoa, não tem necessariamente que ter uma tutela de alguém. O laicismo ele é menos voraz, né? Agora, o anticlericalismo ele bate de frente contra, então, o aspecto institucional religioso, tá bom? Então, só para a gente pensar da importância da gente entender esse recorte temporal, porque esse anticlericalismo ele vai estar presente em uma série de coisas, nas universidades, no pensamento filosófico. É no século XIX que eu tenho, né, o ápice de muitos pensamentos, como o utilitarismo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o próprio marxismo, a própria ideia da filosofia materialista, a ideia da filosofia idealista ou romântica, o romantismo sobretudo alemão. Eu tenho ainda o ápice, né, do racionalismo, do empirismo, do desenvolvimento da revolução científica. Todas essas coisas, pessoal, todas essas coisas, elas estão linkadas, elas não são insulares, elas não são ilhas isoladas, não. Elas se comunicam, se conversam, assim, interagem, e o conjunto disso tudo gera as mudanças que a gente percebe no meio social, ok? Então, essa é a explicação desse recorte temporal. Então, o que acontece? Ainda dentro desse recorte temporal, acontecem algumas coisas, né, que forjaram esse idealismo revolucionário do século XVIII. Foram dois aspectos que o próprio Justo Gonzalez ele comenta, que a primeira Revolução Gloriosa da Inglaterra, 1689, quer dizer, finalzinho de 17, já adentrando ao século XVIII, onde a monarquia absolutista britânica ela cai e ela vira uma monarquia parlamentarista, ou seja, há uma divisão de poder, há um arrefecimento do poder monárquico dentro da Inglaterra. E a própria, seguindo, né, esses ventos revolucionários, a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, que acontece em 1776, e em seguida você vê, então, assim, isso gerou na França, além, é claro, gente, além, é claro, a gente jamais pode se esquecer das questões políticas, econômicas, sociais, jurídicas mesmo, né? As questões jurídicas que a própria França estava passando. Então, assim, gerou no imaginário
das pessoas daquela época, que era possível fazer revolução para tudo, a todo momento, tá? E, claro, a ideia era de uma revolução que fosse boa para todo mundo, que resolvesse as questões e tal. E aí é onde eu quero chegar. Como o nosso recorte temporal começa, e essa ideia da contemporaneidade começa aí com a Revolução Francesa, 1789, eu quero me ater em alguns aspectos da Revolução para a gente fazer um link com a questão católica, sobretudo, e cristã, né? Que era a grande detentora da cristandade na França. Alguns nomes: Diderot, Rousseau, Montesquieu, Jean François Maria Arouet, que é o Voltaire. A partir do pensamento desses filósofos da natureza, lembrem, né, eu estou falando aí de iluminismo ainda, a gente já viu isso algumas vezes, são esses filósofos que eles desenvolvem a ideia do racionalismo acima de tudo e, sobretudo, do pensamento científico, né? A ideia iluminista é você ter o pensamento científico como base para a vida, coisa que antes disso quem regia a vida era exatamente a cristandade, quando a gente pensa em Idade Média. Então, a partir do pensamento desses filósofos, a gente tem o ápice, a gente tem o desenrolar da própria Revolução Francesa, com a queda da monarquia. Uma coisa que é interessante, eu falei isso numa outra aula, se não me engano, mas só para a gente reforçar, havia na mentalidade, no pensamento, na visão desses filósofos, lembrem, são filósofos da natureza, são teatrólogos, são jornalistas, não são mais monges, frades, abades, não, deslocou totalmente a questão do conhecimento dentro da igreja. Só que, de novo, nesse recorte temporal, eu ainda estou nesse misto, viu? De que o conhecimento científico quem detém a igreja e essa secularização, né? Essa rejeição de tudo que é religioso por parte da própria sociedade. Uma coisa que é interessante é que na França, em especial, e a gente vai se ater aqui um pouquinho nisso para a gente poder caminhar, na França havia assim, essa ideia de ir contra aos abusos e os privilégios da elite, né? da nobreza, sobretudo. Só que essa nobreza, ela, né, a Casa de Bourbon, os reis franceses, aí a gente pensa aí na guilhotina, o rei Luís XVI, a própria Maria Antonieta, que é uma figura icônica dessa época, porque o povo, aquela coisa, atribuem a ela, não há um registro histórico muito claro sobre isso, de que o povo pedindo fome, né, perdão, o povo faminto, enfim, pedindo pão, e num comentário no jantar, aqueles jantares extremamente luxuosos que eles tinham, ela comenta, se eles não têm pão, dê brioche a eles, né? Então, assim, uma total fora de noção do que o país estava passando. Mas onde eu quero chegar? Havia uma associação entre essa nobreza e o clero e a Igreja Católica, porque a Igreja Católica meio que ratificava, confirmava essa nobreza, sobretudo a partir da ideia do direito divino. Então, os reis eles governavam porque Deus assim o desejou. E quem ratificava essa ideia do que Deus queria era a Igreja. Então, repara que quando há esse movimento, a essa insurreição contra todo o sistema absolutista monárquico de então, tudo que era apoiador ou que estava linkado também vai sofrer consequências. Dentre aí a igreja. Só para a gente destacar esses nomes, né? Tanto Rousseau como Montesquieu,
não quero entrar no mérito, né, mais específico deles, mas eles eram meio que o braço político pensadores para a Revolução Francesa, né? Eles davam suporte político para isso. Já Voltaire ele era um crítico extremado da igreja. Então, diferentemente dos outros, Voltaire ele se ateve efetivamente a criticar a situação da igreja, a ostentação do clero, e ele tinha razão de ser, porque a igreja possuía muitas terras e muito da riqueza do alto clero na França advinha exatamente da administração dessas terras que a igreja tinha. Então, Voltaire ele já se preocupa um pouco mais, né? Ele se volta mais para o aspecto religioso, mas, sobretudo, clamando por uma coisa muito interessante: liberdade. Não se esqueçam que o lema da Revolução Francesa era liberdade, fraternidade e igualdade. Olha que interessante. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa fazer esses links, porque isso vai reverberar em críticas contra o sistema eclesiástico. Então, repara que há sucessivos estremecimentos, né, da cultura cristã arraigada, sobretudo, na Igreja Católica Romana na Europa, ela vai sofrendo ataques, né? Eu já cheguei a dizer aqui que tanto esse pensamento, os pensamentos, as ideologias, né, que estavam girando em torno ali do século XVIII e XIX, iluministas, elas vão de encontro a todo o pensamento ortodoxo, toda a tradição, toda a autoridade, visando que liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento e etc.